A paz do Senhor, queremos saudar você com a graça e a paz de Jesus, como é bom estarmos aqui com os irmãos, louvando e bendizendo o Senhor. Esse é o dia que o Senhor tem feito, alegremos-nos, regozijemos nele, de vitória, de bênção, de graça, de unção, de poder, dia de prosperidade, dia que Deus vai passar sobre todo trauma, toda tristeza, toda depressão, futuro, amarras, armadilhas, como no presente também. Esse é o dia que Ele tem feito. Deus fez um dia de vitória para cada um de nós. Nós estamos aqui tomando posse desse dia de vitória. Né? Não é porque Ele fez que vai acontecer direto, não. Você tem que tomar posse. Nem Paulo disse para Timóteo, toma posse da vida eterna. Né? Ele tinha vida eterna, mas tinha que tomar posse. Tomar posse é viver os efeitos da vida eterna, as bênçãos da vida eterna. A mesma coisa no dia que o Senhor tem feito. Você precisa viver os efeitos do dia que Ele tem feito e deixar Deus ser Deus. Hoje nós não teremos louvor como nós costumamos ter, né? Daniel está se recuperando, ore por ele. Ele toca o violão, toca o teclado, e José toca o instrumento dele também, mas ele não tem sentido José ficar tocando sozinho. Então nós vamos pregar a palavra de Deus, como fizemos hoje de manhã, que falamos sobre os dons espirituais, né? Os dons do Espírito. E hoje nós queremos falar sobre a glória do Senhor e sobre o batismo com o Espírito Santo. É uma coisa muito importante. Nós não vamos falar totalmente sobre a glória do Senhor, né? Um assunto inteiro, mas nós vamos usar crônicas, segunda crônicas, né? Para nós podermos falar como a glória do Senhor desceu na inauguração do templo de Salomão. O que aconteceu, né? E o batismo com o Espírito Santo e Paulo pregando para os juízes no Areópago, né? Como é que foi aquela pregação, mostrando que há pessoas que não estão abertas a alcançar toda a maneira de Deus. Às vezes você tem que ser específico com as pessoas, né? Para elas poderem entender, e tem que usar de certa psicologia para eles poderem entender o poder de Deus, né? Mas vamos orar nesse instante. Se você tem seu pedido, você pode escrever aqui o seu pedido de oração. Como hoje de manhã nós oramos, né, pelas pessoas, né, oramos pelos pedidos de oração. E Ronaldo, Deus abençoe o Ronaldo, né? É interessante essa questão da internet, né? A gente prega aqui, a gente recebe gente da Bahia. Hoje eu estava com um amigo meu pregando, tendo com ele uma conversa na internet, e tinha pessoas simplesmente de Dubai assistindo. Então as pessoas vão assistindo aqui, Deus vai abençoando as pessoas no mundo todo. Então é o que nós queremos, que as pessoas sejam abençoadas pelo poder de Deus, né? E nós também temos o alcance aqui no Canadá através do pastor Ney. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder, desce a tua glória sobre cada coração, queima tudo que não vem de ti e opera o teu poder nas vidas que aqui estão, Pai. Então Deus, manifesta da tua sabedoria e dá-nos cada vez mais da tua unção, em nome de Jesus. Amém, Pai. E é sobre isso que a gente quer trazer hoje, sobre as muitas maneiras de nós conhecermos a Jesus. Tem a maneira mais simples, mais eficaz, que é quando nós o conhecemos como Salvador. Nós abrimos o coração para Ele, Ele se manifesta a nós, a gente não sabe nem como é que Ele entra em nós, assim como Maria não sabia como é que Ele entrou dentro dela, né? Ele entra em nós, e nós somos salvos. E Maria começou a chamar Jesus do meu Salvador, né? Meu Deus e meu Salvador. Então a gente observa que essa coisa acontece. Mas nós vamos conhecendo a Jesus também através da experiência diária, né? Através da experiência diária, através de situações que a gente passa muito difíceis, situações assim que a gente não sabe porque Deus deixa a gente passar, mas Jesus está ali, e aí nós vamos conhecendo a misericórdia dele, o poder dele, a graça dele, a unção dele, a sabedoria dele. E outra maneira de nós conhecermos Jesus é quando Ele manifesta a sua glória, né? A sua glória e o seu poder.
ele prometeu um Consolador. Esse Consolador veio, que é o Espírito Santo. Ele se manifestou no templo de Salomão, não é? Como Deus, e a gente tem que entender que Jesus é o Verbo, e o Verbo significa dizer que ele tem toda a glória, né? Todo o poder na vida dele. A gente observa, por exemplo, em Crônicas 6, uma oração muito profunda de Salomão. Salomão já tinha tido uma experiência com Deus. Deus apareceu a ele e perguntou o que ele queria. Ele falou que queria sabedoria, então Deus deu para ele muito mais do que ele estava pedindo. Talvez se uma pessoa recebesse uma manifestação de Deus como Salomão recebeu, ele dizia assim: eu quero dinheiro, né? Olha, dinheiro é muito bom, dinheiro ajuda, mas se você não tiver sabedoria para administrar o seu dinheiro, o que adianta, né? É como uma história que eu estava ouvindo uns anos atrás, de um mendigo que recebeu $100 mil para usar como ele quisesse. Em 3 meses, num mês, os $100 mil sumiu da mão dele. Ele casou, comprou carro, deu carro para amigos, e $100 mil não dá para fazer tanta coisa assim, né? Então ele simplesmente continuou mendigo. Agora, se ele tivesse algum conhecimento até humano, né, para fazer algum investimento, ou então para poder poupar, usar as duas doutrinas da mordomia e da prosperidade, ele talvez tivesse esse dinheiro. Porque quando você tem sabedoria e tem dinheiro, você começa então a usar essas duas doutrinas importantes: prosperidade e mordomia. A mordomia talvez ela é uma doutrina mais importante até do que a doutrina da prosperidade, porque a mordomia, você tem pouco na mão e você sabe dividir aquele dinheiro, né, de forma ordenada. Uns são mais ordenados que outros, mais disciplinados que outros, para que você possa terminar o mês e ter as suas contas vagas, né, e ainda sobrar dinheiro. Às vezes eu escuto na igreja mães que recebem um salário mínimo, um pouco mais do salário mínimo, os filhos recebem muito mais, e elas ainda emprestam dinheiro aos filhos. Por quê? Porque elas têm esse dom da mordomia. Agora, a questão da prosperidade é você entrar dentro dos princípios de Deus. Você entra dentro dos princípios de Deus e você então vai tendo prosperidade, e você tendo sabedoria, você vai começar a ter riqueza. E aí você vai ver algumas coisas acontecem. Talvez você estivesse dizendo: mas por que o assunto é glória e está falando sobre mordomia e sobre prosperidade? Porque até Salomão chegar a esse momento em que a glória de Deus desceu, ele teve que aprender sobre mordomia, prosperidade, sobre gerência, sobre um bocado de coisa, botar pessoas especiais para poder construir um templo. O templo de Salomão não se fazia barulho lá, muitas das peças eram encaixadas. Então a gente observa que ele teve que fazer muita coisa para poder oferecer algo a Deus que Deus aceitasse. Porque ainda tem esse detalhe, né? Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou fazer algo para Deus. Mas tem que ver se Deus vai aceitar, mesmo você tendo dinheiro. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Isso é uma coisa importante. Deus não aceitou a oferta de Caim, aceitou a oferta de Abel. Aí as doutrinas variam, em pensamentos. Mas o que é importante é que a oferta de Abel estava de acordo com aquilo que Deus queria, e a oferta de Caim não. E a oferta de Caim tinha valor também. Então nós precisamos observar que o Salomão, até ele chegar a esse ponto em que a glória de Deus desceu, ele foi fazendo as coisas com muita sabedoria, com muita inteligência, com muita maestria. E ele prega um sermão maravilhoso aqui, faz uma oração maravilhosa aqui, e aí a palavra de Deus diz que, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa.
Você pode ler antes para você ter ideia do tamanho desse holocausto e do tamanho desse sacrifício. Salomão não ofereceu a Deus pouca coisa não, ele ofereceu muita coisa. Isso é uma outra coisa interessante, que as pessoas dizem assim, Deus ele, sei lá, ele fica feliz com qualquer coisa. Não. Deus, ele quer sempre o melhor. Tem até um hino que eu cantava na minha época, que eu era batista, que dizia assim, dá teu melhor para o mestre, dá a tua vida e valor. Né? Então dá teu melhor para o mestre. Então Deus quer sempre o melhor de cada um de nós. Deus quer sempre a nossa vida de tal forma que a gente glorifique a Ele. E aí a palavra de Deus diz aqui que quando Salomão acabou de orar, o fogo do céu consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Agora você observe uma coisa aqui. Quando isto aconteceu, isso ficou como marco para os profetas do futuro. Porque o Elias também fez um sacrifício para Deus, para lutar contra profetas falsos, e desceu fogo do céu. Fogo do céu. Hoje, quando nós fazemos a nossa vida no santuário, desce fogo do céu também sobre nós. Isso é mais empolgante até talvez do que essa experiência aqui de Salomão. A palavra de Deus diz assim, o Senhor tinha enchido a casa do Senhor, a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, quer dizer, o templo que ele tinha construído, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000 de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa do Senhor. Olha, ele fez um sacrifício proporcional à realidade do momento que ele vivia, que o povo de Deus estava vivendo. Então isso é uma coisa que a gente tem que observar. Proporcional. Então se você quer ver a glória do Senhor vista sobre a sua vida, no sentido de você ser próspero, no sentido de você ser vitorioso, dê a Deus um sacrifício, uma oferta proporcional à sua realidade. Você está entendendo isso? É por isso que Jesus estava lá no templo, olhando para o gasofilácio, né? Que é aquele quadradinho, né? Hoje as igrejas têm aquele quadradinho, naquele tempo eu não sei bem como era, mas que as pessoas colocam oferta, e os ricos botavam muito dinheiro lá, mas não era proporcional à realidade deles. Não era proporcional. Vamos dar um exemplo bem simples. O senhor ganha 2 milhões de reais por mês. Se ela der 50 mil reais de oferta, não é proporcional à realidade dele. Então, Jesus estava observando, não falou nada, mas aquela mulher que deu uma única moeda, ela deu além da proporcionalidade da vida dela, porque ela deu tudo que tinha. Aquela moeda representava o pão, coisas para ela comprar, roupa, água talvez, não sei, qualquer coisa que ela precisasse, aquela moeda representava. Então aquela moeda representava. Então Jesus disse que aquela oferta foi a maior de todas, apesar de ter sido uma moeda só. E sabe, muitas vezes você quer ver a glória do Senhor na sua vida e você não consegue porque você tem essa coisa na sua mente, né, que o politicamente correto traz para a sua mente que não precisa ser assim. Por quê? Porque você vem de uma cultura, ou vive uma cultura em que se dá esmola é no resto. As pessoas na igreja, se vão na igreja evangélica, e quando elas dão alguma coisa, elas estão dando o resto.
Meus amados irmãos, Deus não precisa de resto. Até para você dar esmola para a pessoa que precisa, você tem que dar o melhor para essa pessoa. E aí você vai ver a glória do Senhor a cada dia. Mas vamos continuar aqui. Então, os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos, né? Muitos músicos do Senhor, tá vendo? Músicos, né? Tinha música que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles, e todo Israel estava em pé, glorificando a Deus, e o fogo caindo. E o fogo caindo. Olha que manifestação forte do poder de Deus, né? O poder de Deus. Deus continua fazendo às vezes coisas assim, continua fazendo, né? Eu fui membro de uma igreja e quando nós éramos bem jovens, né? O pastor deu uma saída rápida, né? Nós estamos lá na cidade de Itaguaí, e o pastor deu uma saída rápida. E enquanto ele saiu para levar um outro pastor para casa, o pastor tinha tido uma noite de profecia. Ele estava entregando profecia a grupo de jovens que não tinham dinheiro nem para comprar caldo de cana. Naquele tempo, quando os jovens namoravam, ele pagava o caldo de cana para a namorada. Era uma coisa muito engraçada. E muitas vezes não tinha nem dinheiro para comprar isso. Caldo de cana, era uma dificuldade terrível. E aí o homem de Deus, né, que eu acho que ele está vivo ainda, ele entregou uma palavra para os grupos de jovens que estavam ali. E o meu grupo foi interessante, que ele disse assim: vocês vão estar acima dos montes. E aí nós perguntamos a Deus o que era aquilo, perguntamos a ele rapidamente o que era aquilo, estar acima dos montes. Ele disse: vocês vão viajar para fora do Brasil. Aí tinha que ser profecia. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro nem para comprar caldo de cana, ainda mais nem para viajar daqui para outro estado, ainda mais para fora do Brasil. Olha, irmãos, naquele grupo teve gente que morou na Inglaterra, teve gente que morou nos Estados Unidos, teve gente que mora até hoje nos Estados Unidos, teve gente que foi morar depois dos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos, outros viajaram para lá, viajaram para outras partes do país, enriqueceram, sabe por quê? Porque Deus manifestou a glória dele. Nós estamos com corações abertos. Agora, o que foi interessante foi a manifestação do poder de Deus, que nós vimos a quilômetros dali, uma luz tremenda, né, em 3 lugares diferentes, 3 luzes diferentes, que lançavam para o ar, assim, espécie de uma nuvem branca e iluminada. E olha, aquele lugar devia estar bem uns 20 quilômetros ou mais de onde nós estávamos. E começou aquilo a se formar, e aquilo se ajuntou e fez uma letra que era o símbolo do retiro. Agora, por que Deus fez isso? Né? Deus fez isso porque Ele é soberano, Ele faz o que quer, ninguém pediu para Ele fazer isso. Mas nós estávamos com o coração aberto, estávamos dando o melhor de nós mesmos, então a glória dele veio fluindo, assim como foi com Salomão. Ele deu o melhor para Deus, e a glória de Deus veio fluindo na vida deles. A glória do Senhor começou a fluir na vida deles, e eles louvavam, eles estavam em pé diante de Deus, né? Então a palavra diz assim: Salomão se santificou no meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber os holocaustos e a oferta de manjares e a gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E o dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa.
E no dia 23º do 7º mês, deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e os povos de Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. As pessoas dizem, vamos fazer uma casinha para Deus, né? Olha, irmãos, Deus, ele, no céu não tem casinha, né? Eu ia dizer outra coisa aqui, mas no céu não tem casinha. Então, na realidade, tudo que você fizer para Deus, faça o melhor. E o Senhor apareceu na noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então verei dos céus, perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É isso que a gente precisa. Que Deus esteja com os olhos abertos e ouvidos atentos àquilo que a gente fala com Ele. Está entendendo? E aí a palavra de Deus mostra assim, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, olha que Deus avisou ele, como mandou Davi teu pai, e fizeres tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei a minha presença, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. A glória do Senhor, ela não vai permanecer se nós falharmos com Deus. É por isso que a gente vê às vezes uma pessoa cheia do Espírito Santo, aí ela começa a se envolver com tanta coisa, e passado um tempo a gente vê que aquela unção não está mais ali. Eu conheci uma pessoa assim, ela era envolvida, cheia da glória de Deus, e ela largou essa posição, e a glória de Deus não agiu mais na vida dela como agia anteriormente. Então, meus amados irmãos, esse ensinamento aqui sobre a glória exige da gente qualidade, renúncia, escolha em fazer o certo diante da vontade de Deus. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com essa terra e com essa casa? E dirão, porquanto deixaram o Senhor Deus e seus pais, que o tirou da terra do Egito, e deram os outros deuses, e prostraram-se a eles, e serviram por isso. Ele trouxe sobre eles todo esse mal. Então, irmãos, observe o seguinte, esse mesmo retiro que eu estou falando, que eu contei para vocês aqui, nós fizemos esse retiro na cidade de Itaguaí algumas vezes.
Mas teve uma vez que o pessoal saiu do sentido do retiro. O pessoal só queria brincar, só queria isso, só queria aquilo. E sabe o que aconteceu? A gente podia orar a noite toda e a glória do Senhor não descia. Porque a nossa mente estava voltada para outro lugar. Então é uma coisa que você precisa entender para que você sinta a glória de Deus da forma que eu estou falando aqui. Você tem que ter uma luta pessoal para não cair na tentação de se afastar do caminho que Deus preparou para que você chegue a essa glória. Você está entendendo? Para que você chegue a essa glória. Porque se você não fizer isso, você vai perder a bênção. Você veja aqui o batismo com o Espírito Santo. Jesus falou a 500 irmãos, segundo a história, que ficasse em Jerusalém até que lá do alto fosse revestido com o poder de Deus. No dia do batismo com o Espírito Santo tinham 120. Eu pergunto, onde é que estavam os 380? Porque Jesus, quando fez 40 dias, né, número de propósitos, Jesus foi embora, ascendeu, né? Se eu não estiver enganado, acho que foi em Betânia, né? Jesus ascendeu. E aí, eles ficaram em Jerusalém, esperando o poder de Deus. Já notou que quando você começa a buscar o poder de Deus, tem aquela questão da emoção, a pessoa fica emocionada, estou emocionado, vou buscar o poder de Deus. Hoje eu estou sentindo que eu vou receber, não me segura. Aí, passa um tempo, a pessoa já não está tão emocionada assim, a pessoa já não está com tanta vontade assim, e ela vai abandonando. Passa mais um tempo, a pessoa perdendo o ânimo, acha que Deus não quer agir, e a pessoa vai abandonando. Olha, irmãos, Deus quer te dar o poder e a glória dele. Que no caso aqui eu me refiro a batismo com o Espírito Santo. Nesse sentido aqui. Mas você precisa estar firme, constante e deixar Deus atuar. Porque Deus tem dias especiais para poder fazer a obra dele. No caso aqui foi o dia de Pentecostes. Os 120 que estavam ali reunidos desceram. Desceu sobre eles poder. Se você observar aqui, está escrito aqui, ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os 120. E de repente veio do céu um som. Olha, isso é um lugar fechado. Veio do céu um som. Então quem será que ouviu esse som? Quem estava ligado? Como de um vento veemente, impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Quer dizer, da mesma forma que Deus desceu fogo ali no templo de Salomão, agora ele está descendo fogo na nossa vida, porque nós é que somos o seu templo. Fogo sobre a cabeça deles. Eu estava ouvindo um antigo pastor dizer que Deus botou 120 fogos sobre esses homens, dizendo que cada um deles ia ter um ministério diferente. Quando você recebe fogo, a primeira coisa que vai queimar na sua vida é a tua língua. Por isso é que eles falavam também línguas estranhas, né? Porque a língua foi queimada. Então você precisa observar que o fogo queima a sua língua, porque a língua é um instrumento que pode incendiar uma floresta. A língua é um problema sério, a língua prejudica vidas e mais vidas. Com a língua a pessoa faz fofoca, com a língua a pessoa está bem dizendo ao Senhor, daqui a pouco está falando mal do irmão dentro da igreja, tudo com a língua. Da língua ela está bem dizendo ao Senhor, daqui a pouco está reclamando do Senhor porque está demorando a dar a bênção. Então o fogo veio para poder queimar as ideias que ele tinha na cabeça deles. O fogo veio para poder revesti-los com a glória do Senhor.
e o fogo estava sobre cada um deles, e diz a palavra de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha, irmãos, as igrejas discutem isso aqui dentro da lógica e dentro do grego. A gente tem que entender que isso aqui não tem nada a ver com grego e nem tem nada a ver com lógica. Isso aqui tem a ver com a manifestação do poder de Deus. A pessoa falava em língua estranha aqui e o outro recebia interpretação lá na língua dele. E aí é que está a bênção e que está o milagre. Então hoje, se você quer ser cheio da glória de Deus, você precisa passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo. No tempo de Salomão, tudo bem, Deus desceu a glória dele sobre o templo e exigiu de cada um santificação. No nosso tempo, Deus desce a glória dele no nosso corpo, mas exige de cada um de nós santificação. Você está entendendo isso ou não? Ah, porque eu queria ter experiência. Para que você quer ter experiência? Para dizer que teve? Se você tiver experiência, viva a experiência, busque a unção a cada dia. Deixa Deus trabalhar. Eu sei que os níveis de espiritualidade é diferente em cada um, mas a partir do momento que você vai amadurecendo, você vai aprendendo a usar esse poder para determinar cura, para determinar bênção, para pregar o Evangelho. Paulo, ele pregou a palavra de Deus, mas teve um homem chamado Ananias que recebeu uma ordem de ir onde Paulo estava e pôr as mãos sobre ele para que as escamas caíssem nos seus olhos, ele começasse a enxergar, e Paulo fosse batizado com o Espírito Santo, e a partir desse momento ele começasse a ser um mensageiro. Paulo pregava em lugares que ele passava a noite toda pregando. Paulo pregava nas ilhas, Paulo pregava nos barcos, Paulo pregava para os juízes, e como ele era um homem intelectual, ele pregou de forma intelectual, sem dar muito detalhe do poder do Espírito para eles, porque pessoas que usam muito a lógica às vezes não entendem sobre o poder de Deus, porque ela tem que se render à realidade disso. Então Paulo jogou o Evangelho, saiu fora, e aí os juízes vieram procurar Paulo para poder ter a explicação do Evangelho. Isso era prova do poder de Deus na vida de Paulo. Quando você tem poder de Deus, você vai poder pregar para o simples, você vai poder pregar para o menos simples, para o indouto e o douto. Você vai pregar para todo mundo. Eu tenho um irmão que ele disse o seguinte: se você sabe jogar futebol, você vai saber jogar futebol com criança. E ele joga futebol até hoje, principalmente com adultos. Então, na realidade, você, sendo cheio do poder de Deus, você vai saber pregar para uma pessoa simples, você vai saber pregar para uma pessoa que não é tão simples assim. Eu tive um colega no seminário que ele foi cientista da NASA. Ele fez umas declarações meio fortes, né, naquela época, sobre Guerra nas Estrelas, né? Isso faz muitos anos. E era interessante como a gente conversava sobre o poder de Deus. Ele tinha sido cientista da NASA. Ele era grego. Eu almocei várias vezes na casa dele. Mas eu tive a oportunidade de orar para um rapaz simples da igreja, e ele receber a bênção de Deus na vida dele. Não interessa para quem você está ministrando, o que interessa é que essa pessoa seja alcançada pela tua ministração. Então você observa que o poder de Deus lá no templo de Salomão era para fazer a diferença naquele templo que eles tinham construído, para poder o povo chegar no templo, orar e ter a sua oração respondida. Mas a condição era: viva em santificação. Hoje,
O batismo com o Espírito Santo é para você ganhar almas, é para você ver o poder de Deus vir através de você e vidas serem alcançadas. Mas a condição é: viva em santificação. Paulo vivia em santificação, então ele pôde fazer evangelismo para todo tipo de gente. E quando ele expulsou o demônio de uma pitonisa, foi um problema sério, né? Ele acabou lá na prisão de Filipos. Mas lá nessa prisão, quando ele estava lá numa posição horrível, deitado lá no chão da prisão, ele e Silas começaram a louvar a Deus. E houve um tremor. As cadeias se abriram. O carcereiro estava dormindo, acordou apavorado. Queria se matar porque achou todo mundo já fugido. E Paulo disse para ele: não faça isso. Porque na realidade Deus fez tudo aquilo para salvar aquele carcereiro. E o interessante é que ninguém fugiu, ninguém foi embora, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Paulo então prega para aquele homem e prega para a família dele. E ele pergunta para Paulo: o que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ora, a mensagem de Paulo foi só isso. Mas qual é a diferença? É que Paulo era cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. Essa é toda a diferença. Então ele podia pregar no templo, fora do templo, na rua, no cárcere, ele podia pregar em qualquer lugar, que Deus estava com ele. Nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei bem o que você quer de Deus, mas eu sei o que Deus quer de cada um de nós. Nós o adoremos em espírito e verdade. Porque adorando em espírito e verdade, você não tem como se afastar de Deus. Era isso que Deus queria para Salomão e para aquela turma lá. E quando Deus deu a advertência, era uma oportunidade que Deus estava dando a Salomão de escolher o certo. E olha que Salomão ouviu a Deus 2 vezes. E Salomão depois, como ele entrou numa série de pecados, um atrás do outro, e não foi nem por causa de dinheiro, nem por causa de poder, foi por causa das mulheres. Se uma mulher só já dá trabalho, imagina 1000. Ele tinha 300 mulheres e 600 concubinas. Arranjou filho para tudo que é lado, fora as amantes que ele tinha. Ele começou a cultuar aos deuses que Deus disse: não cultue esses deuses. Então a única coisa que pode tirar a operação da glória de Deus na nossa vida são as escolhas que nós fazemos. É só isso. Se você quer estar cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio da alegria do Senhor, faça escolhas de acordo com a escolha de Deus. É difícil? É difícil. Dá trabalho, dá. Pode ser que você escorregue e caia, pode ser que você escorregue e caia, mas aí faça como João. Nós temos um advogado, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. E deixa Deus ser Deus na sua vida. E aí você vai ver a unção de Deus fluir no seu coração. Nós estamos no tempo do fim, Jesus está voltando. E o batismo com o Espírito Santo ainda é vigente, ainda está presente. E é a maneira que você vai sentir o fluir da glória de Deus na sua vida. A primeira maneira é você tendo a salvação. Há pessoas que recebem a salvação e se sentem satisfeitas com a salvação e não buscam batismo com o Espírito Santo. E há pastores para não perderem as suas ovelhas, né? Ainda diz que o batismo com o Espírito Santo não existe. Tem vários motivos, né, que as pessoas fazem isso. Eu não vou comentar aqui agora. A batismo com o Espírito Santo existe, é algo que é para ser usado agora. Se você deixar o Espírito Santo vir na sua vida, você vai ser usado por ele de uma forma maravilhosa.
E você não precisa fazer muito estardalhaço para poder a glória do Senhor vir para você e no seu coração. Mas vamos orar agora. Esse está sendo um culto meio diferente, porque nós estamos tomando algumas providências, né? Acho que Deus abençoe todos que estão aqui, o Marildo, Deus abençoe, o Pastor Ney, Lucilena, o Zilda, a Elza, Ronaldo, Liliane, Bilu, Josias, Carol. Deus abençoe a cada um de vocês. Mas eu espero que você tenha entendido o que eu quis mostrar aqui usando o templo de Salomão, o templo que é a sua vida e o templo que foi a vida de Paulo. Que Paulo, ele teve uma experiência de salvação tão forte, eu bati com o Espírito Santo tão forte, experiências com Deus tão fortes, que ele era um fluir constante da glória de Deus. Aí você diz assim, mas Paulo não tinha temperamento forte? Tinha temperamento forte. Paulo não reclamava de certas coisas? Reclamava de certas coisas. Mas por que ele fazia isso? Porque ele era humano. Mas ele não se deixava levar pelo pecado. Às vezes ele se deixava levar pelas fraquezas humanas. Teve uma vez que ele pediu para tirar o espinho da carne dele, né? E Deus disse para ele, a minha graça te basta. Você está cheio da minha graça, você vai vencer qualquer coisa. Então, se encha da graça de Deus. Se encha da glória de Deus. E não fica só na emoção. Porque se não tiver emoção, eu não vou sentir a glória de Deus. Olha, irmãos, eu não sei que emoção tem viver num cárcere, ficar num cárcere como Paulo ficou de Filipos. Não tem emoção nenhuma nisso. Mas ali a glória de Deus desceu. Pedro, anos antes, estava também preso lá por causa de Herodes. Ele estava dormindo. E um anjo chegou lá, abriu tudo, botou a capa nele, saiu, fechou tudo. E Pedro saiu andando. Talvez na velocidade da luz, é assim que eu imagino. Por quê? Porque a glória do Senhor, irmão, estava na vida dele. Pedro ressuscitou a Dorcas. Pedro abençoou a Enéas, dizendo apenas uma palavra: o Senhor te dá saúde. Para Dorcas foi até interessante que ele nem usou o nome de Jesus, ele mandou ela ressuscitar e levantar. Aí eu fico pensando, eu tenho que aprender muito ainda. Porque geralmente a gente usa, né, por causa da nossa educação religiosa, o nome de Jesus, né, e não tem nada errado nisso, mas só que Pedro chegou lá e mandou ela levantar. Ele orou a Deus, Deus deu permissão para ele foi lá e disse, levanta. E ela estava morta. Mas por quê? Porque ele estava cheio da glória de Deus. E da mesma forma que fluiu glória de Jesus para curar a mulher do fluxo de sangue, Deus quer que flua glória através da igreja, da tua vida, para que vidas venham à salvação. Que Deus te abençoe, amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, que a tua glória, Senhor, venha sobre o nosso templo, que o nosso templo possa ser um templo de glória, templo de poder, nessa época do fim, em que nós estamos vendo tanta coisa acontecer, que a tua glória desça, Pai, e queime. Ela desceu para abençoar o templo de Salomão, mas ela desceu também para queimar, ó Deus, o holocausto de Elias. Eu posso sentir o fluir da glória aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, porque o que eu sinto aqui é que vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo ministradas pelo teu poder. Há um fluir de glória nessa hora. Vidas estão sendo quebrantadas. Onde elas estão agora? E tu estás levantando esse coração caído, esse coração que acha que está abandonado, mas o teu Espírito fala a ele que a tua presença está restaurando, está trazendo refrigério para a alma dessa pessoa. Obrigado pela ação do teu Espírito.
Continua queimando todas essas enfermidades, ó Pai, seja gripe, seja lá o que for. Zika, chikungunya, Covid, vai queimando tudo, Pai. Nós determinamos vitória pela glória de Deus, que quando a glória de Deus chega, a enfermidade tem que sair. Dor muscular, inflamações. Pessoas que têm inflamações, está sendo repreendido agora todo mal. E que o teu nome seja glorificado. Pessoas que precisam crescer nos seus negócios, nos seus trabalhos, abençoa, Pai. Pessoas que precisam crescer como família, abençoa a família. Deus, dispensa a tua bênção, a tua graça e a tua unção. Opera poderosamente. Tudo isso nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de paz e de bênção. Uma noite de muita glória e de muita sabedoria. Amém? Que o Senhor Jesus possa estar aí com você no celular e compartilhe essa mensagem. Que outras pessoas podem estar esperando essa mensagem para serem abençoadas e receberem a glória de Deus na sua vida. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, humilde e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. E todos digam amém, que Deus abençoe a todos, e querendo Deus até terça-feira com chave de Davi. Se você não estiver realizando esse culto junto com os irmãos, pastor Gisel ou um outro pastor está. Deus abençoe.